Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje conta com a presença da Associação Os Narizes Vermelhos. Para falarmos sobre essa associação, convidamos a Magda Ferro, que é coordenadora do setor de comunicação da Associação dos Narizes Vermelhos. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, Magda, do que é que trata a Associação Nariz Vermelho? A Operação Nariz Vermelho é uma instituição particular de solidariedade social que completa agora 12 anos e que tem uma missão muito simples, mas para nós fundamental. Nós levamos alegria às crianças hospitalizadas, mas fazemos-lo através da arte e da imagem do Dr. Palhaço. O objetivo é, de alguma forma, que a criança que está hospitalizada possa esquecer por momentos que seja a doença. Esse é o objetivo. E, obviamente, que o nosso trabalho acaba por contagiar o universo que rodeia a criança hospitalizada. E, portanto, a nossa missão passa também pelos familiares e pelos profissionais de saúde. A criança, todos os dias acordam milhares de crianças nas camas dos hospitais, não é? E essas crianças, todas elas, inevitavelmente, vão sentir medo, vão sentir dor, vão sentir solidão e obviamente, uma vontade enorme de voltar a casa. E o palhaço do hospital é um profissional que constrói uma ponte de comunicação com essa criança. E, de alguma forma, através das ferramentas de que ele dispõe, das suas bolinhas de sabão, das magias, da música, abre uma janela que permite que a criança regresse àquilo que lhe é familiar, ao seu universo, no fundo, não é? A criança é transportada para aquilo que faz parte do seu cotidiano e que, de alguma forma, estando no hospital, ela está privada desse cotidiano. O hospital é, obviamente, um sítio descaracterizado, não é? De alguma forma frio e cinzento, embora hoje em dia a vontade de humanizar os cuidados hospitalares e o próprio ambiente hospitalar tem trazido contributos extraordinários, não é? Hoje entramos numa pediatria e, de facto, todo o serviço está muito equipado e até decorado para que as crianças se possam sentir de alguma forma melhor. Mas não há dúvida nenhuma de que qualquer criança vai estar rodeada de máquinas, de aparelhos, vai constantemente estar a ser abordada para os tratamentos que tem que fazer, e tudo isso faz com que ela esteja sujeita a uma pressão enorme, a uma ansiedade também muito grande, e o objetivo da Operação Nariz Vermelho é, de facto, reduzir essa ansiedade, reduzir o stress associado a um internamento hospitalar e permitir à criança sorrir. Receitamos alegria. Que é a alegria que leva as crianças. E os familiares, como que fica essa interação? Os familiares, para receber esse tipo de atividades, tem que entrar em contato com a associação ou não? Ela vai espontaneamente ao hospital? Não, a Operação Nariz Vermelho presta este serviço gratuitamente aos hospitais e tem protocolos com, neste momento, 13 hospitais em Portugal, e visita regularmente e semanalmente estes hospitais, exatamente, determinados serviços que estão, obviamente, ao abrigo desse protocolo, autorizados a serem visitados pelos nossos artistas, e, portanto, nós fazemos uma visita leito a leito, ou seja, visitamos dentro de cada serviço, criança a criança. A visita não é, obviamente, forçosa. Aliás, uma das questões que torna o nosso trabalho muito especial e específico é que o palhaço do hospital não impõe a sua presença. O palhaço do hospital tem alguns breves minutos para avaliar, antes de entrar num quarto, qual é a condição da criança e também dos seus familiares. E quando eu digo condição, não é só a condição física, é a condição anímica, não é? A condição psicológica. Essa avaliação é extremamente importante para aquilo que vai acontecer naquele quarto. E por isso o palhaço do hospital avalia se faz sentido ou não começar um trabalho que é de improviso, não é ensaiado, porque nós estamos a falar do circo, não é? Não estamos a falar de um espetáculo. É um trabalho de improviso que é pensado e construído a partir da necessidade específica da criança que vai ser visitada.
e em qualquer momento a criança ou o familiar pode entender que não quer essa visita, e Sim. o palhaço do hospital respeita isso. Aliás, é isso que também torna, se quiser, este trabalho tão íntimo de certa forma, ou seja, a criança com o palhaço, com o doutor palhaço, pode dizer que não pode dizer que não há tratamento, não pode dizer que não há intervenção, não pode dizer que não há dor, mas pode dizer que não ao palhaço. E muitas vezes constroem-se relações entre os nossos artistas e as crianças que começam nesta base. Muitas crianças começam por não querer ser visitadas pelo palhaço. Aliás, há muitas crianças que não gostam de palhaços, como sabe, não é? Mas é isso que de alguma forma faz com que a criança recupere a sua autoridade. E depois o palhaço até brinca com isso, não é? Até brinca com o facto de não querer ser visitado. Mas na grande maioria dos casos a criança aceita a visita, quer ser visitada, entram na brincadeira, e os familiares acabam por, de alguma forma, ao verem o seu filho, não é, reagir, feliz, brincar, não é, e feliz, acabam por também eles próprios sentirem-se contagiados, obviamente, não é, porque um pai e uma mãe, ou um avô ou uma avó, não importa, um familiar de uma criança que está no hospital, está também ele sujeito a uma pressão e uma ansiedade enormes. E, portanto, mas até bem aos familiares, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, os familiares são também parte desse universo que é contagiado. E, obviamente, os profissionais de saúde, porque são uma classe que está, de facto, a trabalhar em condições muito adversas, não é? Com uma pressão muito grande. E a presença dos doutores palhaços permite que haja os próprios profissionais de saúde, ao longo destes anos, têm manifestado isso de várias formas, mas de uma forma comum. Falam da nossa presença como uma bolha, não é? Uma bolha de ar que surge no serviço, uma possibilidade de brincar, de rir, de descomprimir com a presença dos doutores palhaços. E portanto, no fundo, é este universo todo que é contagiado pela nossa receita de alegria e que nós levamos neste momento a perto de 40 mil crianças por ano. Já tem vocês chegaram a fazer alguma pesquisa para ver o índice de resultado, de melhoria em algumas crianças, ou não chegaram a esse nível ainda? Das visitas. Exato. Nós estamos neste momento com um projeto chamado Rir é o Melhor Remédio. Aliás, este projeto já começou há 3 anos e provavelmente vai ficar concluído nos próximos 2 anos. É um projeto que nós temos em parceria com o Hospital de Braga e a Universidade do Minho, e que visa exatamente comprovar aquilo que nós já pensamos e acreditamos que seja o resultado do nosso trabalho. De facto, há um impacto muito positivo. O doutor palhaço, obviamente, que não cura a criança, mas que contribui para um processo de cura. Nós temos essa convicção, mas mais importante do que termos a convicção é, de facto, conseguirmos comprovar cientificamente que isso acontece. E, portanto, este estudo envolve um conjunto de mestrados e doutoramentos. Sim. Que estão a avaliar no campo, uma equipa que acompanha as visitas dos doutores palhaços e que estão a comprovar no campo se efetivamente este impacto é ou não positivo. E fazem nestes grupos isolados diferentes, não é? Portanto, avaliam junto as crianças, junto os familiares, junto os profissionais de saúde, e nós contamos, em 2015, ter concluído esse estudo. Mas este é um estudo que a Operação Nariz Vermelho lançou e que está a conduzir. Mas há vários estudos internacionais, inclusivamente há alguns estudos feitos em Portugal, em que claramente é comprovado de que a presença de um doutor palhaço contribui para reduzir a ansiedade própria de... O stress, não é? O stress, a ansiedade. Estar ali no leito. Até mesmo há estudos um bocadinho mais avançados que comprovam que a presença do doutor palhaço contribui para a redução da administração de certo tipo de medicamentos, nomeadamente aqueles que visam exatamente tranquilizar a criança ou permitir que a criança receba um determinado tipo de procedimento, não é? Cirúrgico, por exemplo. Mas lá está, são estudos internacionais e nós achámos que era muito importante fazê-lo em Portugal e, portanto, estamos a fazê-lo com a Universidade de Minho e com o Hospital de Braga numa parceria. Então esse seria algum dos projetos que vocês têm no futuro? Tem mais algum? Nós temos vários projetos, felizmente. O nosso objetivo é chegar a todas as crianças hospitalizadas e fazê-lo, obviamente, através de fundos, que são essenciais, não é? Porque nós não somos voluntários. A Operação Nariz Vermelho não é uma organização voluntária, é uma organização profissional
todas as pessoas são remuneradas, os nossos artistas são profissionais e para nós isto faz toda a diferença. É muito importante a profissionalização do próprio setor, deste setor, do terceiro setor em Portugal, exatamente porque o nível de exigência e de retorno que hoje a sociedade também exige às organizações da solidariedade social é muito grande, mas também porque estes artistas têm que ter uma formação específica para trabalharem no hospital. E, portanto, nós investimos, exatamente, nós investimos muito nessa formação. É uma formação que tem a ver com as rotinas próprias do hospital, com os procedimentos do hospital, mas também com formação interpessoal, com apoio psicológico e depois com a própria formação artística, porque lá está, não é um palhaço de circo, nós não estamos no circo, estamos no hospital e, portanto, tem que ser muito bem pensado e muito bem construído este trabalho. Uma animação mais direcionada exatamente. Ao contexto. Exatamente. Aliás, por exemplo, as nossas visitas começam por um momento que nós chamamos de transmissão, em que a enfermeira-chefe, normalmente, do serviço que vai ser visitado, passa aos doutores palhaços exatamente o ambiente que eles vão encontrar naquele dia, os quartos que podem ser visitados, o estado das crianças, lá está o estado anímico e físico das crianças e, portanto, é feita uma avaliação global daquilo que o próprio palhaço do hospital depois pode fazer. Os nossos artistas trabalham sempre em dupla e, portanto, a dupla a partir daquele momento é que está capaz de fazer o seu trabalho. E lá está, e esse trabalho é um trabalho profissional, é um trabalho muito específico. O voluntariado na Operação Nariz Vermelho só surge como apoio a eventos e ações de angariação de fundos que nós promovemos e é fundamental, os voluntários são fundamentais neste setor, mas o trabalho e a missão da Operação Nariz Vermelho especificamente é conduzida por estes profissionais e, portanto, angariamos fundos. Portanto, os projetos para o futuro são sempre garantir a sustentabilidade financeira da Operação Nariz Vermelho, mas há um que nos está a dar particularmente muito gozo, que é nós iniciámos as visitas ao bloco operatório do Hospital Dona Estefânia. E isto para nós é, se quiser, o culminar daquilo que são estes 12 anos de construção, no fundo, da credibilidade do nosso trabalho. Porque quando este projeto começou há 12 anos atrás, havia muitas dúvidas, embora este projeto existisse lá fora. E, portanto, a Operação Nariz Vermelho não foi um projeto criado de raiz, não é? Quer dizer, foi um projeto criado de raiz aqui, mas influenciado e inspirado pelo projeto que existia nos Estados Unidos e também no Brasil, projetos muito análogos. Mas, de facto, há 12 anos atrás, a entrada de um palhaço num lugar muito sério, cheio de regras, cheio de procedimentos, a entrada de um artista que representa o absurdo, não é? A ausência de regra, a falha, era em si visto como um contrassenso e, portanto, na altura havia muitas dúvidas sobre se o palhaço do hospital poderia cumprir com as regras inerentes, não é? A orgânica hospitalar. Mas 12 anos depois nós fomos convidados para estar no bloco operatório, que é, por excelência, o serviço mais sensível de qualquer hospital. E isso para nós representa o maior reconhecimento do valor do nosso trabalho. Lá está, do tal impacto que, não estando comprovado cientificamente, existe, mas porque os profissionais de saúde percebem isso no seu dia-a-dia, na sua rotina, não é? E esse convite surgiu e nós atualmente estamos a visitar o bloco operatório num momento muito sensível, no momento em que os pais se despedem das crianças que vão ser submetidas a um procedimento cirúrgico e quem está lá para receber as crianças junto com a equipa médica e de enfermeiros e de técnicos de saúde, toda a equipa que tem que receber a criança, é um doutor palhaço que a acompanha até à sala de operações. Esse projeto é fundamental, mas precisamos de o financiar, portanto já agora eu aproveito a oportunidade para deixar um apelo aos vossos ouvintes para que nos apoiem a financiar este projeto, que visitem o nosso site narizvermelho.pt. Há muitas formas de contribuir para a Operação Nariz Vermelho, das mais simples, ligar um número de telefone, dar um donativo pontual, fazer uma transferência específica para este projeto do Bloco, que nós temos muita esperança continue, porque achamos que achamos que é um projeto muito importante. Mas há outra forma, também aproveitando agora o momento em que estamos a falar, que muitos portugueses ainda desconhecem, que é doarem parte do seu IRS. E há muitos portugueses que ainda acham, primeiro que não sabem que esta oportunidade existe, e depois que acham que de alguma forma vão ser penalizados, e não é de todo isso. O que se passa é que quando apresentamos a nossa declaração de impostos é apurado um valor de consignação de IRS, ou seja, o Estado, em vez de reter 0,5%
desse imposto reencaminha para uma organização que a própria pessoa escolhe. Portanto, é do imposto liquidado, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa vai pagar. Vai pagar, Exatamente, liquidado. não tem qualquer encargo ou perda de benefício fiscal. A única vai coisa direcionar. que a pessoa tem que fazer é, no anexo H da sua declaração de impostos, no quadro 9, pôr uma cruz na organização que pretende apoiar. No caso de ser a Operação Nariz Vermelho, coloca uma cruz na Operação Nariz Vermelho, coloca o nosso número de identificação fiscal, 506 133 729, e está a contribuir com 0,5% do seu imposto para levar alegria às crianças hospitalizadas. Já agora, então, aproveitando a oportunidade, que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes ou aos nossas crianças hospitalizadas, para fechar? Eu acho que no momento em que, no fundo, nós atravessamos particularmente difícil, eu gostaria de recordar as palavras da nossa fundadora, da nossa presidente Beatriz Quintela. A Beatriz Quintela dizia que não há pior crise que a crise de asma. E acho que se todos nos lembrarmos um bocadinho disto, conseguimos relativizar o momento difícil porque todos estamos a passar. Porque, de facto, as crianças que estão no hospital precisam de apoio. São elas que estão, de facto, numa situação muito complicada. A saúde é um bem inexorável e o hospital não é um lugar para crianças. E, portanto, mantendo isto em mente, esperemos que esta receita de alegria que a Operação Nariz Vermelho leva aos hospitais possa contagiar também a sociedade em geral e que possamos todos também de uma forma solidária contribuir para de alguma forma amenizar esta passagem por uma experiência que algumas vezes é simples e rápida, outras vezes é muito complexa e demorada, mas de toda a forma é igualmente importante, porque para nós trabalhamos para cada criança, a pensar em cada criança, um olhar de cada vez, um sorriso de cada vez, um coração de cada vez. Agradecemos aqui a presença da Magda Ferro no nosso programa e uma boa oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.